Assunto de hoje, então, concordância entre retas e arcos de círculo. Primeiro exercício, a gente vai transformar, né, fazer a concordância dessa reta com esse ponto a partir de um arco, né, que vai tangenciar o ponto A, certo? Primeira coisa, vamos produzir, então, uma perpendicular na extremidade da reta R, passando pelo ponto A, né? Vou usar aqui o método de construção por arcos, que a gente já viu lá nos primeiros exercícios, né, fundamentos de construção geométrica, tá? Então, criando o arco ali mais 2 pontos com a mesma medida, né? A partir daí, vou criar um ponto que vai estar alinhado aí com A de forma perpendicular à reta R. Então, esse é o primeiro passo para a gente fazer a concordância em arco passando por B. Segunda coisa, nós vamos traçar a mediatriz do segmento AB, tá? Então, a gente vai pensar em conectar AB, né, imaginariamente, a partir de um segmento, e construir, então, a mediatriz desse segmento. Vamos passar uma linha, uma reta, né, perfeitamente no centro dessa distância entre A e B, tá? Construir meu primeiro ponto, vou fazer o segundo ponto da minha reta mediatriz. Fiquem atentos aqui que ficou bem próximo os pontos ali, né? Para não se confundirem, tá? Com o arco de construção da perpendicular. Então, vou conectar aqui. E a intersecção da minha mediatriz do segmento AB com a perpendicular à reta R me dá o centro do arco que eu preciso construir, que vai tangenciar a reta R no ponto A e vai tangenciar o ponto B. O ponto B estará contido nesse arco, né? Então, aqui vamos traçar. Cuidem para que todo esteja muito preciso. Qualquer equívoco aí no traçado da perpendicular ou da mediatriz não vai fechar ali a distância, o arco correto, o raio, né? De A e B ali vai passar em um, não vai passar em outro. Então, se por acaso acontecer isso, revisem, façam novamente as retas, que pode ter um errinho ali de milímetros, menos de 1 milímetro, na verdade, né? E aí dá erro. Esse segundo, então, as retas são duas retas R e reta S, né? Em um ângulo aqui, uma abertura aleatória. Primeiro eu vou definir 2 pontos sobre essas retas, porque eu preciso traçar perpendiculares a essas retas, passando por esses pontos que pertençam à reta, né? A fim de conseguir obter o meu raio, né? Que está dado no exercício como raio 1,5, tá? Então, o raio de concordância que eu quero para essas duas retas é 1,5 centímetros, tá? Então, primeiro eu vou fazer as perpendiculares a cada uma das retas, tá? Para isso eu defini um ponto, a partir dele um arco que define mais 2 pontos sobre a reta, e esses 2 pontos vão me dar a condição de ter a perpendicular. Então, passando aqui na primeira reta S por C, né? E na reta R eu vou passar ali pelo outro ponto, que é o ponto B. Cuidem para que fique bem preciso aqui, porque essa perpendicular, né, e esse ponto, elas vão me dar a condição de eu criar uma paralela aí, né, que vão passar por esse ponto de 1,5 que eu defini sobre a perpendicular das retas, né, perpendicular à reta R, perpendicular à reta S. Traçando agora a segunda perpendicular. Por isso é tão importante, né, os fundamentos iniciais. Essa distância que eu preciso é de 1,5, então eu posso medir aqui direto, né? Ou pegar no compasso aqui, no escalímetro.
Ó, e vou marcar essa distância sobre as perpendiculares de 1,5, certo? Ó, vou definir ali os pontos, então, ponto A e ponto D. E agora eu vou criar paralelas às minhas retas R e S, tá? Cada uma delas com a sua paralela, sendo que essas paralelas passarão no ponto que ficou distante nas perpendiculares de 1,5 centímetro, né? O ponto A e o ponto D, tá? Então, aqui para a reta R eu tenho o ponto A e na reta S eu tenho o ponto D. Tracei aqui minha paralela com aquele método também que a gente viu lá no início, ó, vou marcar aqui direto no compasso e no escalímetro. Traço meu 1,5 conferindo, na verdade, que eu já tinha traçado, né? O meu 1,5 aqui na perpendicular, para que eu fique bem claro ali, para não ter dúvida, né? Qual é o traço para criar essa paralela bem certinho. Então, a partir de A eu crio um arco. O ponto que criou-se interceptando a reta ali, eu vou com a ponta seca e crio um outro arco. Meço as distâncias, né, entre A e D e levo para o novo ponto criado ali sobre a reta, né, para poder interceptar o arco e definir os dois pontos da minha paralela. Só relembrando aí, né, esse processo está bem descrito lá nos primeiros módulos ali, os primeiros nas primeiras partes de construções geométricas que a gente viu aí nesse módulo que a gente está trabalhando, né? Então, deixar bem nítido aqui as retas. O ponto de intersecção dessas paralelas é o centro do meu arco de concordância, ó. Então, ele ficará com o raio de 1,5 centímetros e tangenciará R e S. Agora, o outro exercício, a gente também tem duas retas que não se conectam, né, que se aproximam, e vamos trabalhar uma outra forma aqui. No primeiro eu tinha um raio dado, né? Nesse segundo eu vou criar aqui as conexões que eu preciso, né? Vou encontrar o centro de um arco que vai aproximar essas retas, vai fazer a concordância dessas retas. Então, primeiro traço a perpendicular, como eu fiz no anterior, né? Perpendicular à extremidade da reta R, passando por A. Depois eu vou prolongar essas retas para criar a intersecção delas, né? Intersecção imaginária, vamos dizer assim, né? Porque a gente está partindo de segmentos aqui. Esse ponto de intersecção, que a gente chamou de B, ele vai me permitir levar para cima da reta S a distância até A, ou seja, onde, né, o meu arco vai tangenciar a reta S, tá? Que é a mesma distância ali de B até A. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou construir a bissetriz do meu ângulo ABC, né? Então, quando eu criei esse ponto de intersecção, prolongando as retas, eu encontro um ângulo, né, que me permite traçar a bissetriz, certo? A intersecção dessa bissetriz com a minha perpendicular, né, a reta R, passando pelo ponto A, é o meu centro do arco. Então, ali basta abrir o compasso até A e ele tem que ter a mesma condição ali de encontrar C. O exercício seguinte é a concordância, então, de um arco com um ponto dado. Lembrem, quando fizerem esse arco, de deixar o centro marcado, né? Porque eu preciso conectar esse centro com o meu ponto B, tá? Que é o ponto onde eu pretendo tangenciar, né, o meu outro arco que passará em C, tá? Então, eu prolongo ali essa reta, conecto, né? Pego essa distância aí entre B e C, né, e faço a mediatriz, né, pego essa distância, considero um segmento de reta e traço a mediatriz entre B e C. Essa mediatriz, quando interceptar essa reta que vai do centro do primeiro arco ali, né, do arco existente, que passou pelo ponto que eu quero, que é o ponto B,
interceptou, criou-se o centro do meu arco. Então agora basta traçar, né, o arco a partir ali de ponta seca em O, abertura até B, para definir o raio, né, que eu não tinha. E aí é só traçar, tá? Então meçam bem para ter bastante precisão aí na construção, na tangente, né? E esse arco, ele é um arco que se chama reverso. Aqui eu fiz um arco com caneta, mas vocês aí podem apagar, né, aquela perninha de arco ali remanescente, tá? Então, é a curva reversa, essa que a gente fez. Por último, nós vamos concordar 2 arcos com um outro arco. Vocês não precisam fazer esses arcos com o mesmo raio, nem devem, tá? Eu tentei fazer um menor que o outro aqui, mas por algum motivo ele ficou muito próximo. E aí acabou que uma das partes aqui do nosso processo vai ficar não tão visível, tá? Mas a primeira coisa a fazer é conectar o centro do primeiro arco com o ponto que eu quero tangenciar ali, o ponto A. E aí, a partir disso, eu vou medir o raio do segundo arco, centro em O, ponta seca em O, defino qual é o tamanho desse raio e levo para o primeiro arco. Então é aí que eu digo que não ficou tão nítido, porque ele coincidiu praticamente com o meu centro, porque os raios são muito parecidos, tá? Então aqui eu faço um arco que vai definir o raio do segundo arco, tá? E esse vai ser o ponto B. Nos slides vocês vão ver uma figura onde os arcos são mais, tem uma diferença maior, e aí vocês percebem que esse B fica mais nítido, tá? Esse B tem que ser conectado ao centro do segundo arco. Identificando aqui, tá? Que ele coincidiu praticamente com o O. Conecta com o centro. E agora, entre esses dois, eu vou traçar uma mediatriz. Vou traçar aqui com pontos para cima, os 2 pontos que eu preciso, porque o meu papel não deu condições muito boas ali. Vocês vejam que ficou a marca da outra tentativa de ponto, né? Para ficar bem preciso, para não ter dúvida, né? Se não ficar bem perfeito ali, a gente ficar com dúvida, a gente pode errar o traçado da reta. Então agora eu vou conectar o O até A, prolongar, né, essa reta OA, prolongar de forma que ela encontre a minha mediatriz, né? E esse encontro será então o meu ponto C. Vocês observem que essa distância até o outro arco, até o outro centro, né, O', ele é igual, né, equivalente, tá? Então, esse é o centro do meu arco, vou abrir até A, que é onde eu quero tangenciar, e levo até o segundo arco. Aí vocês podem apagar, né, eventuais sobras de arco que tenham sido feitas a mais ali, como eu fiz com caneta, né, a tinta, para que vocês visualizassem melhor o que é dado e o que é construção. Eu não vou poder apagar aquele ponto A' ali que eu criei, tá? Então ele conectou um pouco acima ali daquele traço que eu deixei. Gente, era isso. Essa semana são esses 5 exercícios. Valeu, muito obrigada.